Vamos abrir a palavra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 1. Vamos ouvir a leitura deste texto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo se apresenta aos Efésios da seguinte maneira: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Paulo se identifica e também se apresenta aos Efésios como alguém enviado da parte de Deus pelo próprio Deus. Apóstolo é aquele que Deus enviou e enviou com uma mensagem de Deus. Ele diz que a sua escolha por Deus, a mensagem que ele pregava e tudo mais, era algo que aconteceu pela vontade de Deus. Foi Deus com a sua vontade soberana. Paulo não era um intruso, um penetra, intrometido. Não. Paulo fazia parte da equipe de Deus, a equipe que Deus mesmo selecionou e escolheu. E pela vontade de Deus. Isto para mim é muito importante. É muito importante saber, porque tem muita gente que anda por aí, que anda nas igrejas, mas por conta própria. Não é gente enviada por Deus. Não é pela vontade de Deus, é pela vontade da própria pessoa. Mas com Paulo a coisa aconteceu bem diferente. A quem Paulo se apresenta? Aos Efésios. Mas aí diz que ele se apresenta aos santos e fiéis em Cristo. Quem são esses santos e fiéis em Cristo? São aquelas pessoas que Jesus veio salvar e que salvou na cruz, pela sua morte e também pela sua ressurreição. Jesus Cristo morreu por nós, nos fez morrer com Ele e ressuscitou. Nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele, pelo Espírito do Pai, como diz a palavra. Ganhamos a vida dele e Ele mesmo está em nós, Ele vive em nós, a vida que Ele é em nós, vida justa e vida santa. Santo é isso. É uma pessoa que foi separada do pecado, separada na morte com Cristo na cruz, e que ganhou a vida santa e justa de Jesus, a vida de Cristo. Então, esta pessoa é uma pessoa santa porque a vida de Cristo está nela. Então,
são os santos. Os santos e fiéis em Cristo estão espalhados pelo mundo inteiro. O Senhor tem santos e fiéis em Cristo Jesus espalhados e vivendo em vários lugares do mundo. Todo regenerado é um santo. Santo não é uma pessoa perfeita, é uma pessoa separada do pecado para Deus. E esse termo separado, referente ao santo em Cristo, tem um sentido muito importante para nós. Porque o santo é alguém selecionado primeiramente por Deus e separado em Cristo por Deus para fazer parte da Igreja de Deus. Igreja de Deus não é prédio, não é tijolo. Igreja de Deus é gente regenerada, gente salva em Cristo. O indivíduo só pode ser santo e fiel em Cristo. Essa palavra fiel, ela tem a mesma raiz da palavra fé. Fé, fiel. Fé e fiel tem a mesma raiz. O santo e fiel, ele está em Cristo, ele está unido em Cristo. Um sentido bem lato da fé é unir, estar em, estar com. Quem crê, de fato, crê pelo Espírito de Deus em Jesus Cristo, esta pessoa, este indivíduo, está crendo em sua união com Cristo. Romanos 6, verso 5. Vamos ouvir aí, depois eu vou ler aqui também. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A fé tem também esse sentido de estar unido. A fé, crer, essa nossa união com Cristo, porque aqui diz: porque se fomos, é uma coisa que Deus já fez, fomos unidos com Ele, isto é, Cristo, Jesus Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos 6:8. Então, só está crendo em Jesus Cristo aquele que admite a sua união com Ele, a sua identificação com Ele. Identificação que começa na atração, quando Jesus Cristo nos atraiu a si. Nele fomos identificados, ficamos nele, com ele morremos, mas também ressuscitamos com ele, ganhamos a vida dele e ele está em nós. Então tem uma união. Santos e fiéis em Cristo.
Essa preposição em está mostrando exatamente a união profunda entre o santo e fiel com o Senhor Jesus Cristo. Jesus falou disso em João, capítulo 14, versículo 19 ao 23. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, em João capítulo 14, a partir do versículo 19 até o 23, Jesus se dirige aos seus discípulos com as seguintes palavras: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A coisa acontece dentro de nós, a manifestação de Jesus dentro de nós. Ele falou de uma união profunda dele com o Pai, dele com aquelas pessoas que ele veio salvar e das pessoas que ele salvou com ele. Jesus na cruz nos colocou nele ficamos. Na ressurreição, Jesus se colocou em nós. Ele está em nós, Ele vive em nós. Na cruz nós morremos com Ele, perdemos a nossa vida pecadora, mas na ressurreição com Ele ganhamos a vida dele, que é a vida justa e santa. Mais do que isso, Jesus mesmo veio viver em nós a vida, a sua vida, que é a vida justa e santa. E a manifestação do Senhor acontece dentro de nós. Eu me manifestarei a Ele. Mas Jesus falou que está fazendo morada em nós, morada naquela pessoa que Ele salvou. Então, é uma união profunda, muito profunda, que só pode acontecer entre o santo e fiel e o Senhor Jesus Cristo. Essa expressão em Cristo é a frase favorita do apóstolo Paulo. Paulo escreveu 13 cartas, e as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu foram inspiradas por Deus. O que Paulo escreveu não saiu da cabeça dele, saiu de Deus, foi algo inspirado. É por isso que nós chamamos palavra de Deus. Se não fosse assim, seria apenas livros do apóstolo Paulo. Então, irmãos,
Essa expressão em Cristo é a frase favorita de Paulo. Nós em Cristo e Cristo em nós. Eu em Cristo e Cristo em mim. É o que Deus deseja para nós desde o início. Tudo que Deus tem para nós, Ele tem juntamente com Cristo, juntamente em Cristo. É uma coisa compartilhada numa interação perfeita. Nós em Cristo e Cristo em nós. Nós em Cristo é na cruz. Quando Jesus Cristo foi crucificado e levantado sobre a cruz, ainda vivo, nesse ato, Ele nos atraiu a si. Com Ele nos identificou e nele morremos com Ele para o pecado. Cristo em nós é a partir da nossa ressurreição juntamente com Ele. Se você creu sua morte com Cristo, sua ressurreição com Cristo, então Jesus está em você, vivendo a vida dele. Deus nos ressuscitou com Cristo, e a partir da minha ressurreição com Cristo, porque eu creio que Ele me ressuscitou com Cristo, o Senhor Jesus Cristo está em mim. Em mim Ele é a minha vida, em mim Ele vive, em mim Ele é tudo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em mim. Cristo em mim. Em João 15, versículo 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Em João 15, verso 4, o Senhor Jesus Cristo disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer em Cristo é crer na palavra que diz que Cristo nos colocou nele. Você não pode permanecer onde você não está. Não tem jeito. Você tem que permanecer onde você está. Então, entendo que permanecer nele é crer que estou crucificado com Cristo e Ele vive em mim. É saber e crer que temos uma morte e uma vida em união com Cristo. É saber que para mim só há vida nele. Isto é, em Cristo. Cristo vive em nós e nós vivemos neste mundo em união com Ele. O fato de estar em Cristo é o que determina o viver em união com Ele e com os demais irmãos. Creia na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo e terá a permanência do Filho de Deus no seu interior. Porque quem prometeu essa permanência foi o próprio Filho de Deus, que disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O Senhor Jesus está dizendo que Ele vai permanecer em mim, no meu interior, vivendo em mim.
É aqui que está a união gostosa dos irmãos. Fora disso não existe união nenhuma. União religiosa não quer dizer nada, irmãos. Reunir um monte de gente para fazer festa, para ofertar, fazer um monte de coisa. Ah, como estamos unidos. Vocês não estão unidos. A união verdadeira só acontece em Cristo Jesus. E se você, qualquer pessoa de qualquer igreja desta cidade que estiver de fato em Cristo, eles estão lá e nós aqui, nós estamos unidos com Ele, do mesmo jeito, mesmo não estando lá. Por quê? Porque estamos em Cristo. Estamos em Cristo.